Boa noite, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou falar um versículo aqui, citar um versículo aqui, para que a gente não tenha medo de nada, seja inabalável, confia em Deus, confiantemente em Deus, somente em Deus, confiantemente, com a mente e sinceramente confiando em Deus. Se eu errar algumas coisas no versículo aqui, depois é só vocês conferir aí no versículo aí. Tá aqui em 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu falei 1 João 4, verso 8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora o versículo 18, de 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se a gente o amor lança fora o medo, a gente não deve ter medo de nada, né? Que esse versículo aí. Agora está aqui em João 5, 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A gente não tem medo do quê? Se a gente for nascido de Deus, o maligno não toca da gente. Aí tá aí a verdade aí, não tá falando mesmo, né? E aqui em Filipenses também tá dizendo aqui, mesmo que o maligno toque, né? Se, por exemplo, Deus permitir, igual pra gente na vida do seu Jó, que um maligno tocasse no que ele tinha. Tá em Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que esse versículo está dizendo, se a gente viver em Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro porque se a gente descansar em Cristo, na primeira ressurreição a gente ressuscita. E eu vou falar outro verso aqui, que também encoraja a gente para não ter medo de nada. Deus diz, em Mateus 10, versículo 28. Não tema aquele que mata o corpo e depois disso nada pode fazer. Antes, temer aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E só pode fazer perecer no inferno o corpo nosso e a alma, Deus. Porque o maligno quer. Mas Jesus já venceu Satanás muitas vezes. E se a gente tiver com Cristo, ele não toca. Mesmo que ele pegue a gente, Deus permite ele cortar a gente em pedacinho, cortar o braço, cortar o dedo, botar tudo no saco. Mas o importante é que logo, quando Jesus voltar, Deus ressuscita novo, um corpo novo e pronto para ir morar no céu. Vamos se pegar com Deus, irmão, porque Jesus está voltando e eu quero ver muito de nós lá no céu. Mas primeiramente eu quero conversar com o apóstolo Paulo, falar com ele, rapaz, você era meio perigoso, né? Porque ele matava o povo de Deus, né? O apóstolo Paulo. Ele é conhecido como Saulo, né? Mas quando ele aceitou a Deus, ele escreveu a maior parte do livro do Novo Testamento é pelo apóstolo Paulo. Que a fé dele era contra ao povo de Deus. Mas ele se converteu aos caminhos do Senhor. Então, tem muitos
nesse mundo perigosos, sanguinários, violentos, mas o apóstolo Paulo também era meio perigoso antes de se converter, né? Então, a chance para nós todos que estamos, às vezes, violentos, perigosos, a chance de nós se arrepender. Enquanto a gente tiver com fôlego de vida, respirando esse fôlego que Deus sopõe na nossa narina, a chance de vida, a chance de salvação, quer dizer. E quer dizer outra coisa aqui. E matar o povo de Deus. Hoje existem pessoas contra para Deus, mas não existe profecia. E que a coisa que eu ia falar aqui, que eu falei, eu me lembrei. É porque todos os profetas da Bíblia, quase todos os profetas, eles já foram mal também. Já foram pessoas mal, já fizeram maldade. Mas o importante é que nem essa palavra que diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. A gente peca todo dia. Mas o problema é que quando a gente reconhece, tem a luz que Deus nos ilumina, a gente reconhece que pecamos, com isso se ajoelha e pede perdão no seu nosso Deus, e Ele é rico em perdoar. Eu abri para fazer essa mensagem, nem fiz uma oração, mas vou fazer uma sopa aberta aqui, porque quem quiser ter coração, eu só gratidão a Deus por tudo, e peço a Deus que não dê sabedoria, não dê entendimento, e que não dê força para a gente se converter no nosso mau caminho, e nós rejeitar a nossa própria carne, nosso próprio eu, e fazer a vontade de Deus. Deixar o livre-arbítrio que Deus deu. Assim, Deus deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser, mas vamos... Da minha parte, eu quero ignorar o livre-arbítrio e fazer o que está escrito na palavra de Deus. Porque o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quiser. Eu tenho livre-arbítrio de matar um, eu vou matar, porque eu tenho livre-arbítrio, não. Eu quero fazer o que está escrito na palavra de Deus. Deus deixou no mandamento, não matarás, não furtarás. E deixou 10, não foi só esses 2, não. É 10 mandamentos. Em Tiago 2, verso 10, diz que qualquer um guarda toda a lei, tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Graças a Deus porque eles estão vivos, graças ao Senhor, meu Pai do céu, porque estão vivos, e pedimos força ao Senhor para que nós possamos se converter no nosso mau caminho e viver um dia morar com o Senhor. E te agradeço porque o Senhor faz nascer o sol sobre maus e bons, e vem a chuva sobre justo e injusto, e porque o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Quem estiver achando que esse vídeo aqui é uma brincadeira, pode até dar risada se eu estiver pregando meio engraçado. Mas essa é a realidade, né? Eu quero ir para o céu, você quer? Vamos buscar a Deus. João 5, 39. Examinar as escrituras, porque julga nela ter a vida eterna. Tá velhinha aqui, mas eu tenho muito carinho por ela, porque aqui é a boca de Deus falando com a gente. Uma boa noite para todos, que o Papai do Céu continue abençoando. Em nome de Jesus, amém.